Olá, gente. Aqui é o Leonardo, professor de Biologia, e estou aqui para te mostrar que, além dessa disciplina ser muito bonita, ela é extremamente fácil. Vem comigo e é sobre dinâmica de população que a gente vai falar. O que é a dinâmica de população? Nada mais é do que o estudo de como os indivíduos se comportam ao longo de um tempo. Se a população ela aumenta de tamanho, se ela reduz de tamanho ou se ela se mantém a mesma, igual, estável, beleza? Primeiro item aí é densidade populacional, que se calcula, você pega o número total de indivíduos e divide pelo o espaço no qual ele está. Esse espaço ele pode ser um volume, por isso que nós temos duas fórmulas, N sobre S, que é o espaço, ou N sobre V, que é o volume. Beleza? É exatamente através da análise desse número que você consegue observar a flutuação no nível da população. Se essa população está aumentando, reduzindo, ou se mantendo a mesma, se ela está estável. Belezinha? Então vamos lá. Segundo item, taxa de crescimento. A taxa de crescimento ela pode ser afetada por quatro fatores, que são eles: a taxa de natalidade, que nada mais é do que o número de indivíduos que nascem em um determinado tempo; taxa de mortalidade, número de indivíduos que morrem em um determinado tempo; taxa de migração, número de indivíduos que chegam à população, eles vêm por meio de imigração, tá? Vamos pensar que eles são pássaros, que têm aquele período de migração. Então, eles chegam em determinados lugares e eles também podem sair desses lugares. Então, nós observamos isso pela taxa de imigração ou taxa de emigração. Taxa de imigração, taxa de chegada de indivíduos. Então, é quando os indivíduos chegam a essa população que você está analisando. E taxa de emigração é quando esses indivíduos saem. Beleza? Você percebe que esses fatores eles são antagônicos, né? Você tem natalidade e mortalidade. Você tem imigração e emigração. E como é que você observa se essa população está oscilando em números? Através da observação desses fatores, tá? Então, se você pega a taxa de natalidade e a taxa de imigração, se essas duas taxas forem superiores à taxa de mortalidade e de imigração, obviamente você vai observar um aumento do número de indivíduos dessa população. Consequentemente, se você verificar o oposto, né? Se você vir que a taxa de natalidade e a taxa de imigração for inferior, a soma desses dois fatores for inferior à taxa de mortalidade e imigração, vai ocorrer uma redução no número de indivíduos dessa população. E como é que essa população se mantém estável? Simples. Quando esses fatores estão equilibrados, quando a taxa de natalidade e a taxa de imigração forem iguais à taxa de mortalidade e à taxa de emigração. Beleza? O terceiro item, ele se refere aos fatores limitantes de crescimento dentro de uma população. Por que essa população ela simplesmente não cresce em número? Por quê? Porque o ambiente ele comporta uma certa quantidade de indivíduos, né? Ele tem a capacidade de suportar ali uma determinada quantidade desses indivíduos, tá? Por quê? Porque ele tem alguns fatores. Esses fatores eles são divididos em duas classes: fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos nada mais é do que essa população se relacionando com outros seres vivos, ou até mesmo com indivíduos da própria população, tá bom? Então, os fatores bióticos, eles atuam como fatores limitantes do crescimento do indivíduo. E que fatores bióticos são esses, professor? Predatismo, competição e parasitismo. Então, esses três fatores, eles acabam limitando o crescimento da espécie, tá bom? E os fatores abióticos, professores, os fatores não vivos, também podem afetar, sim, fatores climáticos. Por exemplo, o indivíduo ele não resiste a altas temperaturas.
ou exatamente o oposto, ele não resiste a baixas temperaturas, e por isso ele morre, ele perece. Então, os fatores climáticos, eles também atuam como limitador de crescimento dos indivíduos, tá bom? Próximo slide. Potencial biótico versus crescimento real. O que é potencial biótico, gente? É o potencial de crescimento de uma espécie, excluindo as condições ambientais, excluindo aqueles limitadores de crescimento, tanto bióticos como abióticos. Tá? Então, se você colocasse uma espécie em condições ideais, num ambiente ideal, como que ela se comportaria, como que seria o crescimento, né, expresso em gráfico? Primeiro gráfico, o da esquerda, você consegue observar aqui número de indivíduos por um determinado tempo. Você consegue observar, se você excluir todos os limitantes de crescimento, essa curva de crescimento populacional, ela é quase que um crescimento exponencial. Os indivíduos, eles não param de crescer porque não tem ninguém limitando ali aquela taxa de crescimento, tá? E isso aqui nós chamamos de curva em J, porque se assemelha a um J maiúsculo aqui. Beleza, rapaziada? Segundo gráfico, ele é referente a um crescimento real. É como que ocorre. Na verdade, é um gráfico comparativo. Tá? Aqui você consegue observar a curva em J, um crescimento quase que exponencial. Tá? Obviamente, isso aqui é um potencial biótico daquela espécie, excluindo todos os limitantes de crescimento, essa espécie se comportaria dessa forma. Beleza? Porém, em condições reais, essa espécie se comporta desta forma. Por quê? Porque tem os limitantes de crescimento. Você tem o espaço, que comporta uma quantidade específica de indivíduos daquela população. Você tem os predadores, né, que estão ali limitando o crescimento, tá bom? Então, aqui em azul, você consegue observar que é o tamanho populacional máximo suportado por aquele ambiente. Então, aqui provavelmente, né, encontra-se o máximo de recursos, né, que podem ser retirados daquele ambiente e o máximo de indivíduos que aquele ambiente consegue suportar. Então, você consegue observar que a população ela começa a oscilar, né? É como se ela estivesse envolvendo ali esse tamanho, essa reta em azul. Beleza, rapaziada? E essa região aqui rachurada, né, num begezinho, são os fatores limitantes de crescimento. Então, aqui nós temos, por exemplo, a limitação do espaço, nós temos a taxa de predação, nós temos a taxa de parasitismo, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Gente, por hoje é só, tá? Nós ficaremos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e não esqueça de dar aquele joinha no canal, beleza, rapaziada? Tchau, tchau.